Olá, irmãos, tudo bem? Uma boa noite a todos. Um feliz sábado para aqueles irmãos, que nos assistem, adventistas. Uma boa noite e a paz de Cristo para aqueles que não são adventistas, que nos assistem também. E uma boa noite para aqueles que ainda não estão nos caminhos de Deus, mas são de Deus também, porque Deus se importa e cuida. Que Deus abençoe a todos vocês, tá, irmãos? Nós estamos fazendo uma sequência dos grandes homens e algumas mulheres do passado que tiveram uma importância no reinado de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem bíblica que, sinceramente, das mulheres é a que mais me chama atenção. Eu gosto muito da história dessa mulher, as atitudes, os atributos que haviam na vida dessa mulher me chamam muita atenção. Eu vejo essa mulher como uma mulher virtuosa, cheia de virtudes. E eu estou animado para compartilhar esse assunto com vocês. Antes, eu gostaria de agradecer muito a todos aqueles que têm procurado se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Irmãos, continue se inscrevendo, enviando para pessoas. Vamos fazer com que esse canal dê um boom, que ele venha alavancar. Porque quando o canal alavancar, explodir, é a obra de Deus que está explodindo. É a obra de Deus que está chegando com tudo, que está avançando, que está chegando ao máximo de pessoas possíveis. Isso é muito importante. Eu sou um mero coadjuvante aqui. Na verdade, quem aparece é Cristo, quem é exaltado e revelado aqui é Cristo. Eu sou apenas um canal nas mãos dele. Você pode ser um missionário, uma missionária nas mãos de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, meu jovem, divulgando essa mensagem, você está sendo um missionário, porque você está compartilhando com outros conteúdos, com certeza que vão acrescentar na vida espiritual de quem já é cristão e vai ajudar aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus, tá bom? Para aqueles que não se inscreveram, é fácil, entre no YouTube, digite Missionário Ricardo Lins, clique em um dos nossos vídeos, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, ok? É muito importante que você faça isso, irmãos. Você não vai estar simplesmente me ajudando, você vai estar fazendo com que esse canal cresça. E esse canal crescendo, a mensagem de Cristo cresce, tá, irmãos? Então, não simplesmente assista o vídeo, divulgue o vídeo, porque assim nós vamos apressar a volta de Jesus. Vamos orar? Querido Jesus, louvado seja o teu nome, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua proteção e tua bondade para conosco. Nós não merecemos nada, bem verdade, mas ainda assim o Senhor tem sido bondoso e misericordioso conosco. Cuida de nós, Pai. Reaviva a nossa fé e sejas o nosso professor. Nos dê iluminação divina nesse momento e abençoe todos aqueles que vão nos assistir, que nos ouvem, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar de Abigail. Falar de Abigail é falar de uma mulher virtuosa, uma mulher com muitas virtudes, porque afinal o tema de hoje é Abigail evita uma tragédia. Irmãos, essa mulher foi tão sábia que ela evitou um derramamento de sangue. Por que ela foi tão sábia? Por que ela evitou uma tragédia? Vamos ler aqui, depois nós vamos fazer um pequeno comentário, um contextozinho. E você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 25, 32 e 33 são os versos, tá bom? Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Perceba que Abigail era uma mulher prudente. E bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue. Aqui nós já estamos pegando o final, praticamente,
da história, né? Mas o que aconteceu? Tanto Davi quanto o seu exército, eles estavam próximo às terras de Nabal. E Davi estava cansado, seus soldados também. E Davi convoca um soldado e pede: vá até a terra de Nabal, né? E pergunte a ele se ele pode nos fornecer alimento e água, né? E aí nós, enquanto estivermos por aqui, iremos ficar apaisando e tomando conta e iremos estar protegendo as terras dele. E aí esse soldado chega até as terras de Nabal e diz a Nabal o que Davi tinha pedido. Nabal era um homem mau. Nabal era um filho de Belial. Nabal era um homem mesquinho, egoísta, que só pensava nele. Pense num homem ruim, num homem mau. Era Nabal. E eu fico pensando, nossa, mas Nabal, um homem mau, um homem ruim, casado com uma mulher tão virtuosa, tão maravilhosa quanto Abigail. Pois é, porque na época, nas épocas passadas eram assim, né? Famílias, né, tinha aquele contexto de casar com outro, ele tinha que casar, teriam que fazer alianças, enfim, não é o assunto de hoje. Não queremos entrar muito nesses pormenores. Mas o que Nabal falou? Não, nada daqui da minha terra eu vou doar para este homem. Irmãos, imagine se o presidente da República ele envia um senador ou um ministro até a tua casa para solicitar algo de você e você diz que não. Isso é simplesmente você estar rejeitando, né, um pedido de uma autoridade máxima, que está acima de todos, menos de Deus. Na esfera humana é aquele que representa o país. E Davi era um rei. Então, rejeitar o pedido de um rei, irmãos, era pedir para morrer. Mas Nabal não se importava com isso. Ele era um homem orgulhoso. Só que, quando Davi ficou sabendo disso, Davi não gostou, e aí convocou o seu exército e começou a marchar rumo às terras de Nabal. Só que isso chegou aos ouvidos de Abigail através de um servo dela. E Abigail, sendo o tipo de mulher que era, virtuosa, uma mulher pacificadora, que fazia de tudo para viver em paz. Para vocês terem ideia, Abigail nem batia a boca com seu marido. Imagine você viver com um homem que é ruim, um homem que mesquinho, egoísta, mas Abigail em momento algum se degladiava com ele, batia a boca com ele, né, verbalmente, discutia com ele. Ela agia com sabedoria, irmãos. E como que ela evitou essa tragédia? Tudo por trás dos bastidores, sem que Nabal soubesse. Né? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. A piedade de Abigail, por isso que eu digo que ela era uma mulher virtuosa, ela tinha muitas virtudes. Além dela ser uma mulher prudente, que eu li no texto, Abigail era uma mulher pacificadora, piedosa, mansa, como fragrância de uma flor, se desprendia inconscientemente em fé, palavras e ações. Abigail era uma mulher de fé, era uma mulher que confiava em Deus e ela prezava por paz. Ela fugia de conflitos, de guerras, de lutas, e ela sabia o que estava por vir. Ela sabia
que Davi estava se encaminhando em direção às suas terras com o seu exército. E ela sabia no que isso ia dar. Como uma mulher sábia, né, ela, influenciada pelo Espírito Santo, começa a trabalhar, né, de uma forma a preparar, né, alimentos. Tudo isso sem que Nabal soubesse, preparar um banquete para que ela pudesse servir o rei Davi e evitar uma tragédia. Mas vamos continuar lendo, depois vamos fazer outros comentários. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua mente. Seu coração estava cheio de pureza. Irmãos, olha só como que era a vida de Abigail. Além do seu coração estar cheio do Espírito de Cristo, a sua mente era a mente de Cristo, as suas palavras, né, o seu coração estava cheio de pureza, de bondade, de amor, santificação. Essa mulher, ela andava em harmonia com Deus, irmãos. Ela era uma mulher segundo o coração de Deus. Por isso que me chama tanta atenção a história de Abigail. Suas palavras temperadas com graça e cheias de bondades e paz espalhavam uma influência celestial. Ou seja, todos aqueles que estavam ao redor de Abigail a amavam, a respeitavam e viam nela o Espírito de Cristo. Só que o problema é que ela era casada com um homem mau, um homem ruim, egoísta, mesquinho, orgulhoso. E aí, irmãos, um problema tinha se instalado. Ou seja, ela sabia que poderia haver uma tragédia, um derramamento de sangue. E ela teve que usar sabedoria. Impulsos superiores surgiram em Davi. Davi foi tomado por impulsos. E ele tremeu ao pensar em quais poderiam ter sido as consequências de sua precipitada resolução. Uma família toda teria sido morta, irmãos, contendo mais do que uma pessoa temente a Deus, como Abigail. Imagine, até Abigail seria morta. Então, irmãos, aí entra a bondade e a misericórdia de Deus, e aí entra a fidelidade de Abigail a Deus, porque foi a fidelidade de Abigail a Deus que poupou não somente o seu marido, mas todos aqueles que viviam ali. Ela literalmente, como diz o título, ela evitou uma tragédia. Ela foi uma mulher sábia. Então, irmãos, contendo mais do que uma pessoa, o qual se empenhara no bendito ministério da bondade. Abigail começou a exercer bondade. E aí chamando os seus servos, suas servas, olha, vamos preparar aqui um banquete, vamos fazer uma oferta para oferecer ao rei Davi, né? Vamos tentar fazer de alguma forma que isso seja apaziguado, que isso seja finalizado. Então, irmãos, suas palavras curaram o ferido coração de Davi. Mas não foi fácil, né? Ela teve que fazer tudo por trás das cortinas, sem que Nabal soubesse. Porque senão Nabal poderia intervir, porque ele era muito egoísta, muito orgulhoso. Quem dera que houvesse mais mulheres que acalmassem sentimentos irritados, que impedissem resoluções precipitadas e reprimissem grandes males por meio de palavras de calma e bem orientada sabedoria. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Abigail era uma pacificadora. As palavras de Abigail diante do rei Davi curaram o coração ferido de Davi. Evitaram que Davi cometesse uma tragédia, que Davi fosse além. Irmãos, nós estamos falando de uma mulher
que era tão apreciada aos olhos de Deus que ela poderia perfeitamente pensar assim: ah, é meu marido, é um homem ruim, cometeu essa impiedade, essa injustiça, então ele que se resolva. Eu não tenho nada a ver com isso, sendo que ela poderia ser morta também. Nós estamos falando de uma mulher que se colocou entre o rei Davi e o seu marido, que não era um homem bom, era um homem mau. Sabe o que nós tiramos como aplicação disso? A bondade, o amor, e que quando Cristo habita na vida de um ser humano, é isso que acontece. Você se interpõe entre uma pessoa má e entre alguma coisa que você possa ver que possa se tornar uma tragédia. Você se torna uma pessoa pacificadora. Isso é apenas um dos requisitos que eu estou falando. Ou seja, ela praticamente se humilhou diante do rei Davi para que poupasse a vida do seu marido e ofereceu ali uma oferenda a Davi ali, né? Uns alimentos ali, uma oferta a ele de alimentos, né? De bebida, para que eles pudessem. Eu diria para vocês que a Abigail, ela foi uma mulher inteligente, prudente. Entendeu, irmãos? E como está o mundo necessitando de mulheres prudentes hoje? Quantas mulheres estão abandonando hoje o lar? Quantas mulheres estão impondo, botando o dedo na cara dos seus maridos, né? E dizendo, e humilhando seus maridos, e dizendo que, né, elas que decidem, elas que mandam na casa, ou seja, querendo fazer o papel do sacerdote. Quantas mulheres tolas, sendo que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E nós estamos estudando hoje sobre uma mulher sábia. Por que eu estou falando mais de mulher para as mulheres? Porque eu estou falando de uma personagem feminina. Não estou falando de um homem. Se eu estivesse falando de um homem, estaria falando mais para os homens. Isso não quer dizer que os homens não possam tirar lições dessa história, porque eu tiro inúmeras lições dessa história para a minha vida. A prudência, a piedade, entendeu? A bondade de Abigail. Ou seja, Abigail era uma mulher que falava pouco, que conquistou e ganhou seu marido sem falar, no seu testemunho. E o mundo precisa de mulheres assim, irmãos. Uma vida cristã consagrada está sempre difundindo luz, conforto e paz. É pureza, tato, simplicidade e utilidade. É controlada pelo amor altruísta, que santifica a influência. É cheia de Cristo e deixa um rasto de luz onde quer que seu possuidor vá. Abigail era uma mulher altruísta. Ela tinha um amor ágape, genuíno, fraternal. E tamanha era a sua influência, irmãos, que por onde ela passava, ela deixava rastro. E isso deve se dar conosco. Agora eu estou falando para mulheres e homens. Será que quando a gente anda na rua, será que quando nós vamos à casa de algum amigo, quando nós vamos visitar alguém, quando nós estamos indo para a faculdade, para o trabalho, para seja qual for o local, será que nós estamos deixando um rastro, irmãos, de Cristo? Ou será que as pessoas estão falando, para ser cristão como essa mulher, eu prefiro ficar em casa? O objetivo, o intuito dessa sequência dos homens, dos heróis da fé e das heroínas da fé, porque essas mulheres aqui foram heroínas, é que possamos tirar lições, irmãos.
para que a gente não caia nos erros. Porque existe um pensamento que diz que o maior sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E a Bíblia está cheia de histórias de homens, grandes homens, que infelizmente deslizaram, falharam, não são todos, mas que estão ali para que eu e você, ao lermos a história desses homens, não venhamos a cometer os mesmos erros que eles. Irmãos, Abigail sabia repreender e aconselhar com sabedoria. Ela era uma mulher que tinha o espírito de apaziguar a situação. Ela era uma pacificadora. Ela sabia como inverter, né? Como quebrar algo que poderia se tornar uma tragédia. É claro que isso não era mérito dela. Isso era o poder de Cristo na vida de Abigail. A raiva de Davi se extinguiu sob o poder de sua influência e argumentos. Ela foi tão sábia nos argumentos, né? Ela foi tão sábia na sua influência, ela tinha um poder de persuadir que Deus a deu, que simplesmente, irmãos, a raiva que se encontrava em Davi, ela foi erradicada sob o poder de sua influência. E aí Davi, ele se convenceu de que havia assumido uma linha de conduta imprudente e de que havia perdido o controle do seu temperamento, irmãos. Porque Davi veio naquele ímpeto de passar a espada. Ou seja, ele ficou fora de si, mas através de uma mulher que se colocou como canal de Deus, como instrumento de Deus, Deus a usou, e através de Abigail, Deus fez Davi enxergar que ele estava tomando uma atitude errada, mesmo diante de uma atitude mesquinha, orgulhosa, egoísta de Nabal. E aí o que aconteceu? Além de Davi se convencer de que ele estava assumindo uma conduta errada e que ele tinha perdido o controle do seu temperamento, recebeu a reprovação com humildade de coração. O rei Davi recebeu com humildade de coração as orientações de Abigail. Porque Abigail era uma mulher especial, porque Abigail era uma mulher influente, porque Abigail era uma mulher segundo o coração de Deus. O meu apelo nesta noite para você, minha querida irmã, minha querida jovem, minha amiga, é que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que deixe que Deus te controle, guie a sua vida. E Davi recebeu a reprovação com humildade de coração e ainda agradeceu e bendisse, porque ela o aconselhou com razão. Há muitos que, ao serem repreendidos ou aconselhados, acham que é louvável receber a repreensão sem ficar impacientes. Mas quão poucos aceitam a reprovação com gratidão de coração e bendizem aqueles que procuram preservá-los de adotar um mau procedimento. Tem gente, irmãos, que não quer saber. Quando está tomado pelo ódio, pela fúria, passa por cima de tudo, passa por cima de todos e não sossega enquanto não resolve o que tem que resolver.
Mas a Bíblia nos diz que o rei Davi, ele recebeu as orientações de Abigail com humildade de coração e ainda agradeceu a ela. Abigail se rejubilou pelo fato de sua missão ter alcançado êxito e por ter sido um instrumento para salvar sua família da morte. Olha o que Deus é capaz de fazer através de um único ser humano. Você, através do seu testemunho, da sua vida cristã, você pode poupar a sua família. Através da sua vida, a sua família, né, os seus irmãos, as suas irmãs que estão aí na vida da promiscuidade, do álcool, das drogas, através da sua conduta, do seu testemunho, da sua sabedoria, do seu temor a Deus, eles podem ser poupados através do seu testemunho. É a Bíblia que diz isso. Temos relatos sobre isso na Bíblia. Se lembram de Paulo dentro de um navio, onde eles estavam próximo de um naufrágio e as pessoas preocupadas ali, e Paulo fala: fiquem tranquilos, porque o anjo do Senhor já me disse que ninguém vai morrer aqui. Por que o anjo do Senhor disse a Paulo isso? Por causa que ali havia um homem de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas podem ser poupadas pela vida de um único ser humano que é entregue sem reservas a Deus e que teme a Deus. Você sabe por que ainda o mundo não foi destruído? Por causa que Deus tem um povo que Ele quer salvar. Deus tem um povo que Ele quer selar, que Ele quer colocar a lei dEle, que está na palavra de Deus aqui, na mente desse povo, para que esse povo seja obediente a essa lei. É por isso que Deus ainda não destruiu essa terra, irmãos. Porque existem pessoas que precisam ser salvas. Mas salva do que, irmão Ricardo? Do pecado, da morte. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e se salvem, mas nem todos vão se salvar. Mas a Bíblia nos diz que Abigail, ela foi um instrumento para salvar sua família da morte. Davi se rejubilou porque, através de seu oportuno conselho, foi impedido de cometer atos de violência e vingança. Após meditar, percebeu que isso teria sido causa de descrédito para ele perante Israel e seria uma lembrança que sempre lhe teria causado o mais profundo remorso. Sentiu que ele e seus homens tinham maior motivo para serem gratos, porque eles iriam cometer uma tragédia. E Davi ia carregar isso, irmãos. Quando Davi soube da morte de Nabal, agradeceu a Deus por ter tomado a vingança em suas próprias mãos. Nabal falece, morre, e depois Abigail é convidada a ser uma das mulheres de Davi, mas Abigail tinha uma missão e ela cumpriu a missão dela. Qual é a sua missão? A minha missão e a sua missão aqui nessa terra é revelar o caráter de Cristo. É levar Cristo a outros, mas os outros precisam ver o rastro de Cristo em nós. E esse é o meu desejo nesta noite, irmãos. Que assim como Abigail evitou uma tragédia, nós podemos, pela graça e pelo poder de Cristo, evitar que venhamos a nos perder. Para você que não aceitou Jesus ainda, basta você hoje, nesse momento agora, se ajoelhar onde você está e tomar uma decisão ao lado de Cristo. Falar: Senhor Jesus, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser teu, eu quero ser obediente aos teus mandamentos. Você pode procurar uma igreja adventista e pedir uma série de estudos bíblicos. Ou você pode entrar em contato conosco.
Porque se você for no nosso canal, você vai ver ali o meu zap, você vai estar podendo receber materiais, você pode estar fazendo um estudo bíblico, aprendendo mais de Cristo. Se você quer isso, entre em contato conosco. Nós estamos aqui com o maior prazer para lhe ajudar, porque essa é a nossa função. Nós somos missionários. E a vida de um missionário é instruir, é ensinar, é servir, é viver para a missão. Para você que já é cristão, cristã, de outra denominação, ou seja, adventista, que você possa realmente, minha irmã, ser uma Abigail dentro do seu lar. Ah, irmão Ricardo, mas o meu marido, ele é um homem ruim, ele é um homem ignorante, ele é um homem bruto. Irmãos, a Bíblia fala que Nabal era um homem mau. Em nenhum momento, se você estudar a história de Abigail, você vai ver Abigail batendo boca com ele. Abigail foi sábia. Ela trabalhava no silêncio. E Deus trabalha no silêncio. Existe uma citação que diz que o testemunho silencioso tem um poder quase irresistível. Então, trabalhe no silêncio. Ganhe o seu marido não pelo que você está falando, mas através da sua conduta, do seu silêncio, do seu testemunho de vida. Esse é o meu desejo, a minha oração. Vamos orar? Deus poderoso, grandioso, louvado seja o teu nome. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Vivifica-nos. E eu oro a Ti, Pai, de uma maneira especial, pelas irmãs que me ouvem nesta noite, que vão me ouvir amanhã, me assistir amanhã. Pai, que surjam mais Abigails nesses últimos tempos. Que este mundo, Pai, que é analfabeto de Deus, precisa de mulheres como Abigail, como Ruth, como Esther. Que as mulheres tolas possam olhar para as mulheres sábias e ver mulheres com atitudes de Abigail. Que muitas Abigails possam surgir nesses últimos dias para apressar a volta de Jesus e que muitos maridos sejam ganhos através do testemunho destas mulheres. E que os maridos também colaborem, cooperem com as suas mulheres. Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um ótimo sábado.